Atenção, continuando mais uma vez aqui com vocês esse estudo. Vamos para o 19º estudo. Vamos orar, bendito Deus, para nós estamos salvos, abençoa essa pessoa que está ouvindo a tua palavra. Deus Santo Espírito, ó Pai, possa estar trabalhando já sua vida, Senhor. Aqueles que vão começar, tua mão esteja estendida a eles, pois pedimos Jesus. Amém. Tiramos o estudo ouvindo a voz de Deus, estudo bíblico ilustrado. Só relembrando o princípio de saúde, na lição 18, a Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem o casco dividido em dois. O caso da carne foi tolerado após o dilúvio. Quer dizer, foi tolerado, observa a palavra, né? Mas Deus mandou o homem comer frutas e verdura. Por que tolerado? Porque era só por um determinado tempo, aí o homem passou a comer, diminuiu o número de vida e a doença aumentou. E as pessoas morrem muito mais rápido. Dos rios e os mares pode usar somente o que tem escamas e barbatana. Peixe de escama e barbatana pode comer, não de couro. Não, não a parte Não faz parte do estilo de vida cristão usando bebidas alcoólicas. Quer dizer, aí tem a droga, tem o café, tem a Coca-Cola, tem o fumo, tudo isso aí não faz parte do estilo de vida. O mundo é assim, né? O mundo não aceita mesmo a vontade de Deus, eles fazem o que ele quer. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original, prescrito por Deus no Éden, né? Frutas, verduras, cereais. Então, o dom de profecia que nós vamos estudar hoje, quer dizer, a Bíblia foi escrita por dom de profecia, não? Homens santos, a palavra de Deus, escreveram a palavra de Deus. Então, Ellen White não tinha quarta série fundamental completa. Ela escreveu mais de 25 mil milhões de páginas. Suas profecias e visões abrangem vida pessoal, familiar, religiosa, educação e saúde. As escolas, hospitais, casas editoriais dos adventistas são fruto de sua orientação. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos. Ela faleceu em 1915. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela, possibilitando-nos melhor compreensão de sua mensagem. É um profeta de Deus, antes dos últimos dias, porque cada tempo Deus usa uma pessoa para guiar o seu povo. Ele dá instrução. E as instruções dadas no livro foram para guiar o seu povo nos últimos dias. Porque sempre está acontecendo coisa nova e diferente no mundo. Então aí Deus revelou tudo na sua palavra, né? Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio, mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. Então, qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Mateus 24 diz que porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar seus próprios eleitos. Mateus 24 é bem claro, né? O que a Bíblia diz seria um dos sinais do fim? Falsos Cristo e falsos profetas. Vai ver pessoas dizendo que é Cristo, vai ver pessoas aqui dizendo que está recebendo a visão de Deus, tem
Tem revelação, não acredita nisso, porque tudo que já foi revelado está na Bíblia. Deus manda iluminação. E enganariam através de sinais e prodígios. Muitos serão assim enganados porque vão acreditar nisso. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? 1 João 4, diz assim: amados, não dê crédito a qualquer espírito. A Bíblia diz que a gente não pode dar crédito a qualquer espírito. Antes, provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que um anjo desse fala o evangelho, ele não deve acreditar. Quando ele falou isso é porque o inimigo vai fazer isso, Satanás vai fazer. Então, devemos provar. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Devemos provar se ele é de Deus ou não. Existem as características de saber, né? Quais as características de um profeta verdadeiro, assim, segundo a Bíblia? Pelas características de um profeta verdadeiro, ele sabe que é o falso, né? Não, quer dizer, o verdadeiro apresenta essas características, o falso não. Em 1 João 4:2 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Observe aqui este nome que está em maiúsculo, Espírito de Deus, Espírito Santo. E esse não. Isso aqui não é Espírito Santo, está falando de outro Espírito. Então todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então se a pessoa que fala que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, vamos ver quais são as características, né? Então, aceita a encarnação de Cristo. É um dos pontos, né? Outro ponto, Mateus 7:25, 7:15-23 diz: cautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinhos, ou figo dos abrolhos. Quer dizer, a gente colhe uva dá o pé de uva, não dos espinhos. O figo que é dos espinhos. Então a palavra de Deus diz que pelos frutos a gente conhece quem é um profeta verdadeiro ou falso. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, o profeta verdadeiro, ele faz a vontade do Pai que está no céu. Então, quais são as características? Mateus capítulo 7, 15-23. Manifesta frutos em sua vida. Deuteronômio capítulo 18, 21-22 diz: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não se cumprir nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Soberba falou tal profeta, não tenhais temor dele. Deuteronômio 18, 22. Então, um profeta, o que ele falar tem que acontecer. Se não falar, é porque é falso. Cumpre-se as suas predições, é outra característica. Deuteronômio capítulo 3,
13, de 1 a 3, Isaías 8, 19, 20, eu tenho outra característica. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos e os adivinhos, que xeriam e murmuram, acaso não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos e se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. Então tem que falar de acordo com a vontade de Deus, né? Porque se ele profetizar uma coisa e não acontecer, não é o profeta verdadeiro. Então, uma outra característica é viver em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. O profeta verdadeiro tem que estar. Tudo que está falado tem que estar de acordo com a Bíblia. E confessar que a lei de Deus existe. Se alguém não confessa, ele não é verdadeiro. Deus não dá visão para as pessoas que diz que fala o nome de Deus, mas é desobediente. Deus não dá as suas visões para a pessoa desobediente. Você pode ouvir na Bíblia toda, ele só dá para as pessoas que são obedientes. Ele se revela para as pessoas que são tementes a Deus, com os seus mandamentos. Obrigado. Quais é a característica de um profeta verdadeiro? E aqui em Deuteronômio capítulo 10, de 7 a 10, nos diz assim, se eu, Daniel, melhor dizendo, se eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caí sobre ele grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Daniel capítulo 10, 7 a 9. E não me restou força alguma. Não me restou força alguma. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não retive força alguma, contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo cair sem sentido o rosto em terra. Então, somente a presença do profeta, como ali Daniel, ele ficou sem sentido quando ele estava em visão. Somente a presença do fenômeno físico não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia. Pois Satanás também opera sinais. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características citadas. Então, em Êxodo 15, 20, olha, tô ligando. Fui enganchar o botão. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborim e com danças. Êxodo 10, 15, 20. Que mulheres tiveram o dom de profetizar? A irmã de Arão, Miriam, né? Teve outras mulheres? Teve. Juízes 4, 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes 4, 4. Outra mulher é Débora. Lucas 2, 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivia com seu marido 7 anos, e desde que se casara. Lucas capítulo 22, 36. Então a Bíblia diz que fala sobre Ana, outra mulher que Deus escolheu para profetizar. Atos 21, 8 e 9.
Diz: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, apóstolo Paulo falando, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então as filhas de Filipe, né? 4 filhas de Filipe profetizavam. Nos últimos dias, Deus escolhe homem e escolhe mulher, né? A igreja teria o verdadeiro dom de profecia. Segundo Apocalipse 12, 17, 19 e 20 diz: nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja, que segue os mandamentos de Deus. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com esta sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, os mandamentos aqui, Apocalipse, apontam para os 10 lá de Êxodo 20. O testemunho de Jesus, a gente vai ver o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10. Postrou-me ante aos seus pés para adorar. João se prostrou diante do anjo, né? Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e do teu irmão. Que mantenha o testemunho de Jesus, adora a Deus. O testemunho de Jesus é espírito de profecias. Então, a sexta pergunta: por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen White? Seus ensinos não. Ele está usando nos últimos dias Ellen White, né? Seus ensinos não são fundamentados na Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo, o cumprimento de suas profecias, os frutos positivos em sua vida. Adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Então, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ela exalta a pessoa de Cristo, o cumprimento de sua profecia, os frutos positivos de sua vida, sua vida e seus ensinos estão em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Então, Ellen White, ela é uma profetisa de Deus, né? Segundo as características. Qual é a nossa segurança nos últimos dias finais? Lá em 2 Crônicas 20 me diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro que ele e seus profetas prosperarão. A nossa segurança é crer em Deus e crer nos profetas, na Bíblia e nesses últimos dias nos escritos do irmão White. Nossa, que estranho, né? Não, não desprezeis as profecias, segundo 1 Coríntios 5, 20. Crê no verdadeiro dom de profecia, assim estareis seguros. Qual é a nossa segurança nos dias finais? É crer nos dom de profecia, que é o testemunho de Jesus, né? E assim estaremos seguros, como diz a palavra. Recapitulando, nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para ver se realmente de fato é verdade. Para saber realmente se realmente procede de Deus, várias mulheres receberam o dom de profecias. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. A igreja adventista aceita esse dom profetizado através de Ellen White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos da avaliação bíblica profética. Compromisso de fé com você. Você crê que estamos vivendo nos últimos dias? Sim, eu creio. Você aceita o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim, eu aceito.
Você deseja ler o livro escrito por Ellen White, como Grande Conflito, Eventos Sinais, Conselho sobre Mordomia, Conselho sobre Saúde, Caminho a Cristo e Já as Nações, que são livros produzidos por ela. Não só isso, são muitos. Mas graças a Deus que você aqui deu um passo de confiança. Vamos orar. Pai, nós estamos no céu, abençoe essa pessoa que ouviu a sua mensagem, Senhor. Pela mensagem que chegou até em sua casa. Abra as portas do coração, em nome de Jesus. Amém. Para o próximo estudo, vamos falar sobre a administração, fidelidade. Deus nos fez administradores de suas riquezas. E nunca, em uma sociedade secular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos. Assim Deus pede. Deixando nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes. 90% fica para nós. Próximo estudo a gente vai ver esse com mais detalhadamente.